tinha me inscrito para falar no projeto anterior, na sessão anterior, mas não foi possível, vou deixar para falar amanhã. Vou tratar mais da questão que está em pauta, que é o requerimento para que a gente possa colocar o projeto que antecipa o feriado do dia 9 de julho para a próxima segunda-feira. Primeiro, dizer que, infelizmente, o governo do Estado, o governo federal, o governo municipal, esses governos não se prepararam para enfrentar essa doença que tem sido letal e tem se alastrado de forma avassaladora. O governo do Estado tem se colocado numa posição mais pró-vida, defendendo as medidas a partir da ciência. O problema do governo do Estado é que ele, apesar de defender a ciência, ele recorre também às pesquisas eleitorais. Esse é o grande problema que vive o governo do Estado hoje. Repare só, senhores deputados, senhoras deputadas, quem nos acompanha pela TV Rede Alesp. O prefeito de São Paulo iniciou, alguns dias atrás, uma tentativa de reduzir o número de pessoas e propôs bloqueios de ruas. Percebeu que não deu certo, recuou. Em seguida, propõe outra medida polêmica, que é a ampliação do rodízio, como se carro transmitisse coronavírus, a Covid-19. Durou uma semana. Aliás, primeiro, constatar que governador e prefeito, nesse caso, em que parece que sejam do mesmo partido, não dialogaram. Secretário falando uma coisa na cidade, secretário do Estado falando outra. Bom, passada uma semana, de novo, não resolveu. Aliás, piorou a situação, porque colocou mais gente no transporte coletivo. Mas é o óbvio. Se você tira o carro do cidadão, daquele que precisa ir para um hospital, que precisa trabalhar porque está liberado, como é que ele vai para o trabalho? Ele vai entrar no transporte coletivo, ele vai de ônibus, de metrô, de trem, e ele vai fazer com que o vírus circule ainda muito mais. Bom, aí o prefeito recuou. Qual é o problema do prefeito da cidade de São Paulo, que é gravíssimo, gravíssimo? Nós estamos perto de um esgotamento de leitos, nós estamos próximo de um caos na rede pública hospitalar, nos leitos de UTIs. O prefeito tem falado isso. O que ele não tem falado, e aí ele precisa da ajuda do governador, e o governador, como lê pesquisa todo dia, não tem coragem de tomar uma decisão mais dura, que é buscar um isolamento mais duro, para poder evitar o colapso. A rede pública vai colapsar, está colapsando. Já, assim, ontem mesmo ele já disse isso. Nós vimos matérias sobre o Hospital do Boi-Mirim, a gente tem acompanhado de perto a situação na periferia da cidade de São Paulo, mesmo nas cidades da região metropolitana, a situação é muito ruim, muito, mas muito. E a gente ainda tem, para ajudar esse cenário, um presidente negacionista, que não está nem aí para a questão dessa gripezinha, né, que tem atingido deputados, senadores, mas principalmente os mais pobres, aqueles que moram na periferia, os que mais precisam da rede pública. Esse é o grande desafio. Quem está na ponta, quem está no Sapopemba, aqui em São Paulo, na Brasilândia, quem está no Grajaú, quem está em São Mateus, na cidade de Tiradentes, quem nesses bairros, que infelizmente tem uma dificuldade grande de permanecer em casa por falta de condições, são as pessoas que mais vão sofrer por falta de leitos de UTI. O Hospital do MBoi em crise, o Hospital Cidade de Tiradentes em crise, os hospitais da cidade de São Paulo com problema. Bom, aí o prefeito de São Paulo arruma uma saída, mais uma, ele diz que é a última. Eu não sei, eu tenho dúvida, porque se o Dória não o ampará-lo, ele vai continuar buscando saídas paliativas. O que ele propõe? Antecipar o feriado da consciência negra. Já arrumou uma confusão. Aliás, a deputada Mônica já trouxe o problema. É um feriado que tem um simbolismo muito grande. E antecipar o de Corpus Christi. Nós estamos propondo antecipação para tentar
tentar fazer com que as pessoas fiquem em casa. Tentar, porque os prefeitos da Baixada, o prefeito Felipe Augusto, que é de São Vicente, que tem dialogado desde ontem sobre isso, está preocupadíssimo. Por quê? Porque o governo do estado propõe que a Assembleia vote a antecipação do feriado e pronto. Depois, se os prefeitos da Baixada, se os prefeitos da Grande São Paulo vão conseguir cumprir ou não, vão impedir que as pessoas desçam para a praia porque é feriado prolongado, é problema deles. O governador deveria ter feito ou fez uma reunião hoje. Aliás, era importante que soubéssemos. Sabe por que nós não sabemos qual o teor da reunião, deputados e deputadas? Porque nós não temos ninguém da Assembleia, mas nenhum deputado com assento no comitê que discute a crise. Esse é um grande problema. Aliás, a gente já fez esse debate. O governo do estado poderia recepcionar um deputado ou uma deputada como representante do legislativo para poder dialogar as medidas que estão sendo implementadas de forma atabalhoada, sem planejamento. Como é que se antecipa feriado de um dia para o outro? Pensa na cidade de São Paulo, que votaram ontem para que a cidade tenha feriado amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e agora a Assembleia vai dar o feriadinho de segunda. Nós estamos entrando numa lógica equivocada. Então, eu dizia, um presidente negacionista, que promove atos, que vai para a rua, que anda, que diz que não tem nenhum problema, que isso aí é invenção da imprensa, que isso aí é um problema que a gente vai superar, né? Porque brasileiro entra no esgoto, porque brasileiro tem, assim, uma condição única, né? Aliás, brasileiro é bom, muito bom, né? A gente está já em 4º lugar no mundo com casos de coronavírus. Aliás, os dados são alarmantes. O estado de São Paulo teve só nas últimas 24 horas 224 novos mortos. Nós chegamos a mais de 5 mil casos, 5.147 mortes. E eu não estou falando de um número gelado, eu estou falando de pessoas que têm família, que têm parentes, moram em ruas, em bairros, em cidades. E aqui na cidade de São Paulo é o epicentro dessa situação. E aí, o que faz o governador e o prefeito? Ao contrário de enfrentar o debate como deveria, porque o Dimas Covas, que é o coordenador do comitê, disse o seguinte numa entrevista: não, nós estamos analisando a situação, a gente precisa saber qual é a quantidade de leitos disponíveis, né? Bom, agora a gente talvez tenha 10%, em alguns casos mais zero. A gente precisa saber se a curva continua ampliando, aí nós vamos analisar e passar para o governador. E o governador diz o seguinte: a decisão é da ciência. A decisão é da política, governador, da política, não da política do Bolsonaro negacionista, da política séria, justa, correta, coerente com a vida. Se a gente não fizer isso, nós vamos levar mais gente à morte, gente que nós conhecemos. Eu queria me solidarizar aqui ao deputado, meu amigo, Madalena, mas não só a ele. Quantos outros deputados aqui não foram vítimas já dessa doença? Agora, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB, testou positivo. Ontem, nós tivemos outros que testaram positivo, como o deputado do PT, Carlos Aratini. Essa doença, ela não vai atingir só deputados, senadores, não vai atingir só o alto escalão do governo federal, como já atingiu. Ela está atingindo o povo da periferia, o povo pobre, aquele que precisa do Estado. E, infelizmente, o Estado tem se pautado pela eleição daqui a 2 anos, 2022. Está errado, governador. E isso não é fazer disputa política. Aliás, o senhor deveria se pautar pelo que tem dito as pessoas da ciência. E nós estamos chegando numa hora de isolamento mais firme, mais duro. Eu acho que o senhor não devia fugir desse debate. A bancada do PT vai votar favorável à urgência. Não tem nenhum problema. Querem um feriado? Vamos dar mais um, né? Não tem problema. Agora, quando é que o governador vai ter a coragem de apresentar um plano para a sociedade, para dizer o que ele está querendo que aconteça no Estado nos próximos dias? Ou a gente vai ter que discutir o que vai acontecer amanhã, hoje, onde já se viu isso? A responsabilidade da Assembleia é tamanha que nós devíamos exigir que o governador, ou o seu vice, ou o seu secretário de saúde, ou o senhor Dimas Covas, viesse numa reunião, explicar quais são os planos do governo, qual é a situação da saúde, até onde a gente consegue, porque para o governador, não, hoje estamos tranquilos, é verdade, hoje nós estamos tranquilos, e daqui 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 10 horas, daqui 1 dia,
Nós vamos esperar o quê? Nós vamos esperar o pior acontecer? Ontem, na coletiva que o governador faz toda segunda, quarta e sexta, ele falou isso. Não, nós nos pautaremos pela ciência. Um jornalista perguntou, mas qual é o tamanho do problema? Não, hoje não tem problema, estamos bem. Nós estamos bem, nós estamos perdendo leitos de UTI. Então, eu queria dizer aqui, senhor presidente, senhores deputados, que nós estamos falhando. A deputada líder do PSOL fez uma observação de que, eu não tenho problema de trabalhar hoje, amanhã, depois da manhã. Eu também não, desde que a gente pudesse trabalhar hoje, amanhã, depois da manhã, para discutir também os projetos dos deputados. Porque o deputado Camarino fez um baita esforço, discutiu com os procuradores, com o governo, sei lá com quem, para apresentar uma proposta. Agora, qual é o problema? É que muitos outros projetos apresentados pelos 93, 94 deputados estão parados. Projetos que têm a ver com o combate à Covid-19. Quando é que a Assembleia vai voltar a promover as sessões da Comissão de Finanças, de Justiça, para avaliar os projetos, para que eles possam tramitar, para que a gente possa trazer para o debate político no plenário virtual? Nós vamos esperar o quê? Nós vamos só ser pautado pelo governo? Projeto do governador, anunciado ontem, disse que ia votar hoje, no máximo amanhã. Talvez vote na quinta. E nós estamos correndo atrás do governador. Beleza, sem problema nenhum. Agora eu quero saber qual é o plano, qual é a proposta, quando é que a gente vai ter essa possibilidade. Eu acho que a gente devia chamar uma reunião daquele grupo que foi tirado para poder fiscalizar os recursos, para trazer o Dimas Covas, para trazer o secretário de saúde, para trazer o governador, o vice-governador, para dizer, olha, o plano é esse aqui. Para dizer, não tem plano. O plano é a gente não ser negacionista e continuar voluntarista. Tudo bem, não tem problema, mas nós vamos saber. Nós estamos num voo cego. O piloto, ele tem dificuldade de enxergar um palmo à frente do seu nariz, mesmo com a ciência. E eu vou dizer, tanto o Bruno quanto o governador Dória têm tido posições mais coerentes, mas tem um limite. O limite é a pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral norteia o governador. O prefeito está muito mais preocupado. O prefeito sabe o risco que corre a cidade. Nós vamos dar um feriado? Agora, é muito pouco. Por isso, a discussão que o PT vem fazendo, que o meu líder, o deputado Teonílio Barba, que eu acompanho, que eu observo e que eu aprendo, vai propor um debate para que a gente tenha um substitutivo muito maior do que simplesmente dar um feriadinho. Porque o feriadinho pode não resolver o problema da curva. E se a gente não resolver o problema da curva, nós vamos ser pego por ela. Esse é o grande desafio que está colocado para cada um de nós, deputados e deputadas. Por isso, eu queria que a gente pudesse ser muito mais ousado do que votar o feriado. Aliás, a Assembleia precisa ser mais ousada, precisa retomar as reuniões, precisa propor a discussão com os secretários, precisa ouvir o secretário de saúde qual é o plano. Eu vou insistir, qual é o plano? Nós vamos para onde? Tem um planinho de voo? É verdade, deputado Camarinha, a gente não tem certeza desse vírus, mas a gente tem a certeza dos países que já passaram por ele, que fez de um jeito ou de outro. Agora, será que a gente não pode aprender? Será que a gente não pode, a partir das experiências, buscar saídas, buscar alternativas? Esse é o grande desafio que está colocado para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aliás, a Assembleia que está no epicentro dessa crise, dessa pandemia. Eu dei os dados do Estado, são 5.147, mas são quase 66 mil casos de contaminação. 66 mil. Só no Estado de São Paulo. Se a gente fosse um país, estaríamos no 13º no mundo. Então, está na hora da gente tomar providências mais duras e mais enérgicas. Então, eu queria aqui já adiantar algumas sugestões que eu vou fazer no momento oportuno e com a liderança do meu partido, mas eu acho que a gente precisa trazer o secretário ou o Dimas Covas, o senhor doutor Dimas Covas. Nós precisamos propor um representante da Assembleia no comitê que se reúne para discutir a situação do Estado. Nós precisamos discutir aqui medidas que possam ajudar as pessoas a ficarem em casa. Se não fizermos isso, vai ser muito difícil. Primeiro que o governo federal, com esse plano de pagar os R$600,
que ele acha que assim, é uma maravilha. A gente tem visto as filas na Caixa Econômica Federal, as dificuldades com as pessoas. Nós descobrimos uma quantidade enorme de pessoas que não entraram na listinha do governo. Tem mais gente que precisa de ajuda. Um dos debates que a gente está propondo é a questão da cultura, porque nós não Para concluir, podemos deputado permitir... Paulo Fiorilo. Vou concluir sobre isso. Nós não podemos permitir que as pessoas morram antes de serem curadas desse vírus que tem matado muita gente. Muito obrigado, senhor presidente.